Tema de hoje: escravidão ou liberdade? Você escolhe. A nossa vida é feita de escolhas e nós que escolhemos. Deus, o que Ele podia fazer por nós, Ele já fez. Deus já nos criou, nos capacitou com talentos, com inteligência. Deus já enviou Jesus para morrer na cruz por nós, já nos deu uma nova vida, basta nós desejarmos, basta nós buscarmos. Ou seja, você decide o que é melhor para a tua vida. Nesse tempo que a gente está vivendo hoje, como vimos aqui semana passada, que se prega uma pseudo-liberdade, liberdade para você fazer o que você quiser, e você tem mesmo essa liberdade. Só que tudo que a gente faz na vida tem consequências, boas ou ruins. Nós que escolhemos. Tudo que nós passamos são frutos das nossas escolhas. Especialmente aqui no Ocidente, a liberdade é uma das mais altas virtudes que nós podemos desfrutar. Ela é procurada por todos aqueles que são oprimidos. Todos os oprimidos buscam liberdade. A liberdade é um dos atributos, um dos valores mais apreciados pela vida humana. Para alcançar a liberdade, já foram feitas várias manifestações, guerras, muito sangue foi derramado para se ter liberdade em algumas tribos, países, cidades, estados. Houve no passado muita briga, muita guerra para se galgar essa liberdade que todos sonham, liberdade de viver oprimido, liberdade de viver debaixo de um jugo, seja político, seja financeiro, seja ditatorial, como existe ainda em alguns países no mundo, que existem esses ditadores e eles ditam o que as pessoas devem ser e fazer, proíbem as pessoas. Tem países no mundo que as pessoas elas são proibidas de acessar canais de televisão, informação do mundo. Existem países no mundo que as pessoas são limitadas a viver um jugo de um pseudo-socialismo, de ditadores que querem dominar, e a gente vê aí casos no mundo como a Venezuela, as pessoas passando fome e correndo para o Brasil, ou tentando entrar no Brasil, para ver se encontra aqui alimentos para comer. Você vê, por exemplo, a diferença. Eu estava vendo isso ontem na internet, uma skatista do Brasil aqui, que ganhou a medalha de ouro lá nas Olimpíadas. Ela ganhou 150 mil reais de prêmio. E um boxeador cubano, que foi medalha de ouro, ganhou uma pequena cesta básica, que é isso que o país lá, o Cuba, eles estão dando para as pessoas. E tudo isso ocorre por causa da opressão. E houve, como eu disse, e há nesse momento países no mundo travando guerras para se obter liberdade. Escravidão, ninguém gosta de escravidão. Mas infelizmente nós vivemos num mundo de escravos. E você vai entender isso hoje, baseado até na Bíblia, na palavra de Deus. A verdadeira liberdade, ela só pode ser experimentada através do derramamento de sangue de uma pessoa, Jesus. A verdadeira liberdade, só o sangue de Jesus pode nos trazer. Nenhuma corrente é capaz de resistir ao poder libertador de Cristo. Nada resiste ao poder libertador de Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos afirma, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus por isso. Agora, esses que entendem essa liberdade, esses que entregam suas vidas para Jesus, quando a gente entende isso, quando nós tomamos essa decisão nas nossas vidas, a Bíblia nos ensina que todos
todos os nossos pecados são perdoados. Então tudo que nós tínhamos antes de ter Jesus como Senhor e Salvador, todos os pecados, no dia que nós o recebemos como Senhor e Salvador, entendemos, entregamos a vida para Ele, fomos batizados, a nossa vida zerou, nós nascemos de novo, recebemos uma vida espiritual, e nessa vida espiritual nós devíamos alimentá-la, devíamos crescer na graça e no conhecimento. Mas infelizmente, por conta do trabalho, por conta da vida corrida, da vida louca, por conta das coisas que o mundo oferece, muita gente deixa de alimentar essa vida espiritual. A vida espiritual de muito crente hoje é mirrada, ela é fechada, e por conta disso, as pessoas não crescem, não vão para frente, a mente espiritual não desenvolve. E por isso a gente vê hoje uma geração de crentes muito superficial, muito fraca em questão de relacionamento com Deus. Nós vemos pessoas que recebem Jesus, que tiveram os pecados perdoados, mas continuam cometendo os mesmos pecados. E aí vão à igreja e se arrependem, e fazem votos, e continuam depois na mesma semana cometendo os mesmos erros. Ainda ontem lá em Itapetininga lembrei de uma pessoa que eu confesso que eu não sei se é aqui da igreja ainda, todavia, como ele fala comigo, vez ou outra pelo celular, ele já teve momentos aqui na igreja de firmeza, de buscar ao Senhor, e nesses momentos, a vida dele era até um pouco melhor do que ele está vivendo hoje. Ele tinha sua empresa, ele ganhava um bom dinheiro, mas infelizmente, por não ter conseguido a sua chamada varoa, a sua Raquelzinha, ele acabou sucumbindo aos pecados do mundo. E algumas vezes ele me ligava e dizia: pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu estou depositando meu dízimo. Eu não sei se o senhor está vendo aí, mas eu estou depositando meu dízimo. Falei: irmão, aqui na igreja a gente tem uma equipe que cuida disso, vez ou outra eles me mandam um extrato e tal, e eu me lembro de talvez uma vez ter visto o teu nome. Não, mas eu tenho depositado meu dízimo. Eu falei: tá bom, glória a Deus, Deus te abençoe. Passados 2 meses, não vinha na igreja, ele de novo ligava: ô pastor, tudo bem e tal, eu não estou indo, mas eu estou mandando meu dízimo. Eu falei: mas e aí, rapaz? Passado mais uns meses, eu encontrei um outro amigo em comum, e esse amigo falou: pô, você sabe de fulano? Eu falei: olha, faz tempo que ele não vai na igreja. Rapaz, todo dia que eu passo, vou embora para casa, ele está no bar bebendo, enchendo a cara. Eu falei: você está brincando, é? Aí, quando ele me ligou novamente, ele disse: pastor, está tudo bem? Olha, eu não estou indo porque eu estou trabalhando muito. Aí eu falei: e bebendo muito, né? Eu fiquei sabendo que você está bebendo muito. Não, não, mas eu estou dando dízimo, pastor. Eu falei: meu filho, você acha que você vai ser salvo só porque você dá o dízimo? Você está querendo comprar a tua salvação? Você não sabe que vida espiritual vai além de dar dízimo, de dar oferta? Você não sabe que você tem que ir para a igreja, você tem que ter comunhão com os irmãos, você tem que participar da ceia. Jesus falou: quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue não tem vida em si mesmo. Você precisa participar, você precisa estar presente, para isso que existe igreja. Não, está certo, pastor, eu vou. Aí veio, ficou uns 3 meses, acho que uns 2 meses, sumiu de novo. Sumiu uns 2 anos. Depois de 2 anos subido, ele falou: pastor, eu estou com uma enfermidade, estou tendo que ir no hospital toda semana para fazer tratamento, e está difícil, e tal, e aí beleza, aí passou, veio para a igreja, oramos, passou um tempo, sumiu de novo, aí quando ele voltou agora, no começo do ano que ele me procurou, atendi ele no escritório, ele falou: poxa pastor, minha vida está difícil, empresa, perdi vários contratos, eu comprei um celular de R$3.500, me roubaram 4 dias depois, e me roubaram porque eu estava numa festa, e eu vi que tinha uma mulher lá, estava interessada em mim, eu comecei a beber com ela, quando eu dei por conta, 1 hora depois, a filha da mãe levou meu celular embora. Eu falei: e o tonto ficou com a cara cheia, né? Falei: bem feito, é para você aprender. Aí ele: não, mas eu
eu me envolvi, pastor, com uns pecados aí. Puxa, meu Deus do céu. Falei, irmão, eu já falei para você. Quantos anos você está nessa vida, cara? Quantos anos? Quantos anos? Pois é, pastor, eu preciso. Então faz o seguinte hoje, vamos orar. Viva um novo relacionamento com Deus. Faz um voto para Ele hoje. Senhor, me ajuda a sair dessa situação. Me ajuda a viver uma nova vida, Senhor. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero sair do pecado. Eu quero reaver aquilo que eu perdi, Senhor. Tem misericórdia. Eu sei, sou consciente que eu errei. Não, eu quero fazer, pastor. Vamos orar? Vamos, oramos. Oramos ali, chorou, tal. Agora vai. Agora não foi. Eu vejo os dízimozinhos que ele manda lá, dízimozinho no sentido figurado, porque ele manda picado, né? Algumas vezes por semana e tal. Amém. Mas o bom é estar na igreja, o bom é buscar ao Senhor. E quantos como ele hoje estão vivendo essa vida dupla? Na igreja é o santo, lá fora só Jesus na causa. Até quando as pessoas vão viver assim? Até quando elas vão se auto-enganar? Porque elas estão se auto-enganando. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. E Deus é tão bom que Ele tem dado oportunidades atrás de oportunidades para as pessoas se arrependerem, se regenerarem e viver uma vida digna diante dEle. Só assim é que as pessoas serão abençoadas. Não adianta você fazer campanha de libertação. Se você faz uma campanha de libertação, ótimo, legal, fiz uma campanha de libertação, fui liberto dos demônios, fui liberto da casta demoníaca que estava agindo na minha vida, legal. Mas Jesus falou, Jesus disse que existem pessoas que é como uma casa que tem um demônio. Aí a gente ora, esse demônio vai embora, ele fica rodando, procurando lugares melhores, áridos, mas como ele não acha, ele volta e encontra aquela casa limpa, mas aquela casa está limpa, só que ela está fora da presença de Deus. Aí esse demônio vem e traz mais 7. Aí a situação dessa pessoa é pior do que quando ela tivesse, melhor até ela não tivesse conhecido a Cristo. Muitos crentes hoje estão vivendo isso, estão se enganando, estão vivendo aquela questão de, tá bom, eu estou numa zona de conforto, o tempo está passando. Essa semana eu tive a preocupação, se eu posso assim dizer, me veio na mente ao menos 2 famílias aqui da nossa igreja, da nossa comunidade. E eu liguei para as 2 famílias e perguntei aí, está tudo bem? Saudade de vocês, o que aconteceu? A pandemia já está no fim, vocês já vieram na igreja ao menos umas 2 vezes, o que aconteceu? Está precisando de alguma ajuda, alguma coisa? Não, pastor, está tudo bem. É que correria da vida, as coisas da vida, aí chega no final da semana, é um probleminha aqui, um probleminha ali, e aí na hora do culto a gente acaba não indo, vez ou outra a gente assiste. O outro casal que falei, a gente estava com um problema no carro, mas já arrumou, mas depois que arrumou o carro, fica aquele negócio, vou para a igreja, oh meu Deus e tal. Aí eu falei, vou puxar a orelha de vocês. Não, pode puxar, que a gente está precisando receber um puxão de orelhas. Nós estamos vivendo esse tempo nesse mundo, irmãos. E eu disse há pouco que nós ou somos escravos do pecado, ou nós somos escravos para a justiça. Paulo ensinou sobre isso. Acompanhe aqui no telão, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 15. Paulo disse assim, então, vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Versículo 16, ele diz, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém, para lhe obedecer como escravos, torna-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Ele faz uma pergunta. De alguma forma você vai ser escravo, ou do pecado, ou da obediência. 17, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, vocês tenham sido, ou seja, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida.
Você começou a praticar a palavra, a fugir do pecado. 18, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça agora. Falo isso, disse Paulo, em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão à justiça, ou seja, pega o teu corpo e oferece a Deus em justiça, que leva à santidade. Versículo 20 ele diz, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. 21, que frutos colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas, o fim do pecado é a morte. 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. 23 ele diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqueles que são escravos do pecado não podem ser libertos dele, a não ser que Jesus intervenha, que o pecado escraviza. Existem pessoas escravas do dinheiro, o dinheiro escraviza, ele se torna um senhor, ele se torna um ditador. Na vida de muita gente o dinheiro dita o que ele compra, que roupa veste, que tipo de amigo tem, que tipo de investimento ele faz. O dinheiro é um ditador. Por isso que Jesus falou, vai chegar um dia, uma hora que você vai ter que escolher entre servir a Deus ou servir a Mamon. Mamon, traduzido, quer dizer riquezas, um Deus de riquezas. Você vai ter que escolher um dos dois. O pecado escraviza as pessoas com álcool, drogas, sexo ilícito. As pessoas que têm aquele mania de falar mal. Aliás, também fofoca é pecado. Não sei se vocês sabiam, né? Mas é sempre bom lembrar, fofoca é pecado. E dependendo do tipo de fofoca, Deus abomina pessoas fofoqueiras, pessoas que ficam falando mal das outras, semeando contenda entre irmãos. Ou seja, existem pecados que escravizam as pessoas. Se você olhar nas reportagens da televisão, lá no centro da cidade, existem ali centenas de pessoas escravas da droga. Pessoas que algumas delas querem sair e não conseguem. Se você visitar o Átrio, centro de recuperação, tem gente lá que está na terceira passagem. Porque na primeira saiu de lá liberto, transformado, mas ele não resistiu, porque o pecado falou mais alto. Aí ele voltou uma segunda vez, e tudo bem, passou mais um tempo, aí saiu de lá, e amém, agora eu estou bom. Teve um até que está lá de volta, que é um cara que orava bem, um cara que, sabe aqueles caras de igreja assim, canelinha de fogo, ora bem, tal, glorifica, ficou a segunda vez, saiu, e não, agora eu estou livre, agora eu estou bem, não era nem para ele ter saído, o pastor Bob falou para ele ficar, mas eu estou bem, eu vou sair. Saiu, não durou 5 meses fora, voltou de novo para as drogas, e está lá de novo pela misericórdia de Deus e pela misericórdia do pastor Bob, porque o pecado tem esse poder de escravizar. Quando a pessoa não entende o propósito de Deus, ele se torna escravo de pecado. Por isso que Paulo está ensinando aqui, que eu preciso aprender a ser escravo da justiça. O que é ser escravo da justiça? Eu sou livre do pecado, agora eu cumpro aquilo que Deus quer que eu cumpra, e eu faço isso não com peso, eu faço isso com amor. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar até da vida boa, eu não abandono a Deus, eu continuo com Deus, eu estou com Ele, Ele é o Deus da minha vida, é o Deus da minha salvação, é aquele que morreu na cruz, aquele que derramou o seu sangue para me purificar dos meus pecados. Esse é o meu Deus, o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus vivo. Mas infelizmente, muita gente hoje, dentro da igreja, ainda continua como escrava do pecado. E muitos têm vivido isso, achando que está tudo bem. Tome cuidado. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E entre tantas
histórias bíblicas que nós podemos pegar e aprender algumas coisas importantes sobre o pecado, sobre se afastar de Deus, sobre viver uma vida longe de Deus. Eu pensei em uma aqui que eu gostaria de ler com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de Neemias. Você que está em casa provavelmente vai aparecer ou deva aparecer para você, mas é bom você pegar e achar Neemias, né? E quando você fala Neemias, Naum, Abacuque, Jesus amado, para achar é difícil, ainda mais nas Bíblias de hoje que não tem índice, né? Então, vamos lá, pode procurar que tem aí na Bíblia. Quem tem celular, mó babinha, né? Neemias capítulo 1, essa história muito interessante, profunda. Eu poderia ter pego novamente a história do povo que saiu de Israel, do Egito, mas eu preferi essa daqui, que essa daqui ela é mais inteligível ao que nós estamos estudando aqui hoje. No tempo de Neemias, era o mesmo tempo de Esdras, o outro profeta da época. Os dois foram levantados por Deus para levar o povo que estava aprisionado, vivendo em cativeiro, escravos novamente, por desobedecer a Deus, por se afastar de Deus, por achar que estava tudo bem, que poderiam continuar pecando. Começaram a adorar outros deuses, começaram a fazer coisas que Deus abominava. E aquela história, quando você comete o pecado, você se afasta, acaba se afastando de Deus. É igual aquela história de pessoas que cometem um erro, na família, por exemplo, e essas próprias pessoas acabam se afastando de você, e depois dizendo que ninguém dá mais valor, que ninguém mais conversa. Não, foi você que se afastou, você cometeu um erro e se afastou. Nesse caso aqui, esse povo errou, e eles se afastaram. E eles estavam vivendo momentos de cativeiro, escravidão novamente, para um povo que era livre, para um povo que comia do bom e do melhor, para um povo que tinha trabalho, que tinha uma terra abençoada. Como é que pode chegar nessa situação? Pode. Até que um dia Neemias sabe das notícias do povo dele. Neemias também era escravo, mas era copeiro de um rei, o rei que mandava na época. E Neemias capítulo 1, versículo 1, acho que já deu para todo mundo achar agora, né? Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, versículo 2, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Versículo 3, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4, Neemias descreveu: quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Versículo 5, então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. 6, ele diz que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Olha o que Neemias fala: confesso os pecados que nós, ele se inclui, os israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Versículo 8, Neemias diz: lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas 9, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática,
mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu. De lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. 10. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Versículo 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Conceda-lhe a benevolência deste homem. E encerrando, nessa época eu era o copeiro do rei. Se você puder, deixa aberto aí Neemias. Quando Neemias soube da situação do povo, presta atenção, povo que se desviou, povo que voltou para as práticas de pecados antigas, povo que morava numa boa casa, numa boa terra, povo que tinha tudo do bom e do melhor. Só que quando a pessoa mora numa boa casa, numa boa terra e tem tudo do bom e do melhor, a tendência, não são todos, mas a tendência é a pessoa se esquecer de Deus. A maioria esmagadora das pessoas que estão na igreja, elas estão na igreja porque precisam de alguma coisa de Deus, de uma intervenção de Deus. Caso contrário, muitos não estariam. Imagine que não seja o caso de vocês aqui. Mas nessa época, esse povo, eles se afastaram de Deus. Eles desistiram de servir a Deus. Eles falaram o seguinte: eu vou viver minha vida, eu vou curtir minha vida. Deus que já os havia perdoado, Deus que havia liberto os seus antepassados, dado uma terra que mana leite e mel, eles já estavam estabelecidos naquele lugar, era uma cidade boa, bonita, mas infelizmente eles foram curtir a vida. E nesse instante, quando as pessoas se afastam de Deus, que as pessoas acham que Deus saiu da minha vida. Irmão, Isaías fala sobre isso. O povo perguntou: será que Deus encolheu a mão? Será que Deus não está nos abençoando mais? Isaías disse: não, Deus falou que foi vocês que saíram debaixo da mão potente dele. Porque se você se submeter, diz o Evangelho de Cristo, se você se submeter debaixo da potente mão de Deus, resistir o diabo, ele fugirá de você. Mas aquele povo, e Neemias também estava no meio, até que veio um exército, tomou a cidade, pegou o templo que eles tinham, quebrou os muros, tacou fogo nas portas, prendeu o povo, levou o povo ao cativeiro. Eles eram obrigados a fazer coisas que eles não queriam fazer. Neemias foi levado e foi servir o rei como copeiro. E lá como copeiro, um belo dia, quando ele sabe, e ele podia também viver a vida dele lá, porque ele estava vivendo uma vida até que relativamente boa, ele era copeiro do rei. Mas quando vem alguns irmãos visitá-lo, entre eles um irmão dele, fala: como é que está? A coisa está feia. O povo está oprimido. O povo está sofrendo. O povo está, alguns deles morreram. Lá, inclusive, se você ler o livro de Neemias, você vai ver o seguinte: os que tinham um pouco de dinheiro, eles emprestavam dinheiro a juros para os que não tinham nada, que tinham perdido tudo. E aí esses que pegavam para se recuperar não conseguiam pagar, ficavam devendo mais. Os próprios irmãos ali, as próprias pessoas que serviam o mesmo Deus, a ganância de uns com a miséria de outros. Se você ler aí na palavra, você vai ver que Neemias e Esdras, eles interviram, eles aconselharam, eles citaram a palavra de Deus. E aí essa dívida acabou sendo perdoada, porque o povo voltou a si. O povo voltou quando Neemias orou, ele foi falar com o rei, ele pediu para que Deus abençoasse, que o rei o liberasse. O rei liberou, deu umas cartas. Quanto tempo você precisa? Olha, não sei, talvez 2, 3 meses. Vai lá, deu cartas, ele foi, ele reconstruiu. Tinha uns caras contra ele. Se você ler o texto todo, você vai ver. Esses caras se levantaram contra ele, mas ele permaneceu firme. Ele levou os irmãos a se aproximarem novamente de Deus, aconselhou, pregou para eles. Num belo dia ele fez uma reunião, citou a palavra ali durante 3, quase 4 horas, citando livros da palavra de Deus, citando o povo. Gente, vocês precisam lembrar disso, vocês precisam lembrar que tem um Deus vivo. Se a gente estava morando numa cidade boa, numa casa boa, foi porque Deus nos deu isso.
Não se esqueçam disso, se arrependam dos seus pecados, volte-se para Deus, para de viver essa vida dupla, que vocês diziam que amavam a Deus, vocês estão vivendo uma outra vida. Voltem, pensem, reflitam. E eles foram trabalhando. Neemias separou homens para reconstruir o muro, outros para arrumar madeira para reconstruir as portas. Enquanto isso eles estavam armados, porque tinha gente que queria interromper a reconstrução, porque o diabo nunca quer que a gente reconstrua a nossa vida, naquele caso a igreja e a vida deles. Ele está sempre ali lutando, e tinha gente assim, mas aqueles homens foram fiéis. Não, agora nós estamos com Deus, Deus está conosco, vamos nos levantar, vamos sair dessa situação, vamos reconstruir o templo, vamos adorar a Deus, vamos deixar essa vida de lado. E um belo dia Neemias, depois de tudo isso acontecido, do templo reerguido, das coisas boas, ele resolveu fazer uma oração. Eu quero ler com você Neemias capítulo 9 agora. Glória a Deus. Neemias capítulo 9, versículo 1. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Na época isto era um sinal de humilhação diante de Deus. Versículo 2, os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. 3, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas, confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé, na plataforma, versículo 4, estavam os levitas, Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. 5, e os levitas, acho que repeti aqui, Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabineia, Jesus amado, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías. Olha aí, Josi e Raildo, nomes bons aí, filho. Conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o nome glorioso, ou o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. 6, só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, e os mares e tudo que neles existem. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Versículo 7, tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Versículo 8, viste que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Versículo 9, viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. 10, fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Versículo 11, dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em água agitada. Versículo 12, tu os conduziste de dia com uma nuvem, e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. 13, tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. 14, fizeste que conhecessem o teu sábado santo, e lhes destes ordens, decretos e leis, por meio de Moisés teu servo.
15, na fome deste-lhes pão do céu, na sede tirastes para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. 16, mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Versículo 17, eles se recusaram a ouvir-te, e esqueceram dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Glória a Deus por isso. Por isso não os abandonastes. 18, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis. 19, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. 20, deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. 21, durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. 22, deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, o rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. 23, tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos teus antepassados. 24, seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus, que viviam na terra, e os entregaste das suas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. 25, desculpa o texto longo, mas é bom para entender, conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias e de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade. Versículo 26, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas, que os tinha advertido que se voltassem para ti. E te fizeram ofensas detestáveis. 27, por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus, tu os ouviste, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. 28, mas, tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus, tu os ouvia, e na tua compaixão os livravas, vez após vez. 29, tu os advertiste, que voltassem à tua lei. Mas eles se tornaram arrogantes, desobedientes aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. Versículo 30, e durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertistes. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. 31, graças porém à tua grande misericórdia. Não os destruíste, nem os abandonastes, pois és Deus bondoso e misericordioso. Pausa aí, se você pode, repita para a pessoa do seu lado, o nosso Deus é bondoso e misericordioso. Amém? 32, agora portanto nosso Deus, ó grande Deus, ou Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes, sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo.
desde os dias dos reis da Síria até hoje. 33, em tudo o que nos aconteceu, foste justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. 34, nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos antepassados não seguiram a tua lei. Não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus caminhos. 36, Neemias diz, vê, porém, que hoje somos escravos. Escravos na terra que deste aos nossos antepassados para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. 37, por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Aí no 38 e último vem o acordo do povo. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado pelos nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E se você continuar lendo, você vai ver que o povo todo se reuniu e disse, Senhor, nós vamos nos arrepender e vamos viver novamente debaixo da tua lei, da tua vontade. Nós queremos ter um relacionamento contigo. Escolhas erradas fizeram com que esse povo de livre se tornarem cativos novamente. De ter uma terra própria que produzia para si, ter uma terra que não era mais própria, que produzia para os reis. De ter rebanhos que podiam alimentá-los, mas alimentavam o rei e os seus serviçais. Não tinham mais liberdade. Não curtiam mais a liberdade de ser escravo da justiça de Deus. Eles preferiram voltar a ser escravos do pecado. Amém? Deu para entender? Tem gente que até hoje é escravo do pecado. De uma forma ou de outra você vai ser um escravo. Mas eu prefiro ser livre nessa escravidão à justiça. Que quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu cumprir a sua palavra, quanto mais eu dedicar a minha vida ao Senhor, mais livre eu serei. Menos o diabo terá poder sobre a minha vida. Porque Neemias, ele se colocou na brecha, orou pelo povo, uma pessoa, e Deus teve misericórdia, Deus abriu as portas, porque alguém se interessou pelos seus irmãos. O que eu quero te mostrar com isso nesta manhã? Tem muito crente, muito cristão dentro da igreja, que já fez várias promessas a Deus. Como eu disse, esse irmão, que citei há pouco, pelo menos 3 vezes ele veio aqui, se arrependeu, vou viver uma nova vida, e voltou para a vida velha. Outras pessoas aqui já fizeram isso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, quando fizeres algum voto ou promessa, cumpra-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. 5, portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Para encerrar aqui, se você olhar para o sacrifício de Jesus, foi sacrifício de sangue. Jesus pagou com a própria vida para tirar a gente da escravidão do pecado, colocar a gente num lugar de glória, na igreja, diante dele, zeradinho. A escrita que tinha, que o diabo tinha, esse é pecador, ó, está aqui ó, a relação de pecado dele. Jesus foi lá e resgatou, falou, não, agora ele entregou a vida, agora ele pertence, meu sangue o purifica de todo o pecado. Vai, filho, ó, e não se esqueça, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, Jesus, que legal. Só que na segunda-feira ele volta e faz as mesmas coisas. Aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. As pessoas continuam enganadas, continuam se enganando. Mas eu vou na igreja e não acontece nada. Lógico. Você não quer compromisso com Deus, você só quer resolver os seus problemas. Quando você assume um compromisso, quando você dá a sua palavra, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu vou viver fielmente. Não vai ser fácil, mas eu vou viver fielmente. Eu já contei aqui ao menos um caso de um amigo, hoje amigo, quando eu conheci, não era, trabalha com venda de carros,
E ele, na época, vendia aquele esquema de carro, né? Uma roladinha aqui, um probleminha ali, uma batidinha ali. Mas eu vou vender, preciso ganhar dinheiro. Tinha um sócio. E a vida deles tinham 2 lojas. Tinham dinheiro, mas não tinham paz. Eram escravos daquilo que eles faziam. Até que um dia esse amigo se converteu, entregou a vida para Jesus. E ele falou assim: de hoje em diante eu vou viver o que a Bíblia ensina. E olha, ele confessou para mim, tempos atrás, que não foi fácil. Que ele chegou no sócio e nos empregados e disse assim: a partir de dia tal, eu quero propor um negócio para vocês. Eu vou trabalhar a partir desse dia honestamente. Não vai ter mais picaretagem. Quem quiser trabalhar comigo assim, fique. Quem não quiser, a gente vai se separar. O sócio falou: desse jeito não dá. Não dá para ganhar dinheiro desse jeito. Ele falou: dá sim. Não, não dá. Bom, então vamos separar. Você fica com a sua loja, eu fico com a minha. Não tem problema. E ele ficou com a loja. E no começo, trabalhando honestamente, não foi fácil. Porque nessa hora que você fala assim: agora eu vou viver uma vida sem pecado, o diabo vai falar: ah é? Eu quero ver. Quero ver se é bom mesmo. No começo ele vendeu um carro para uma pessoa, a pessoa estourou o motor do carro e cobrou dele. Ele ficou com prejuízo de 7, 8 mil reais. Uma outra semana ele vendeu um outro carro, quebrou a correia. Aí teve um prejuízo. Mas ele permaneceu firme. Permaneceu firme. Um ano depois, ele estava vendendo só carro bom, top. Passado agora uns 7 anos que ele se converteu, 6, 7 anos, um salão que ele tinha, que ele estava, a primeira loja dele, ele comprou e alugou. O salão onde ele está hoje, ele comprou e é a loja dele. E está fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, abençoando ministérios, vidas, porque Deus tem enriquecido a vida dele. Por uma atitude só. Eu não quero mais essa vida. Eu quero viver uma nova vida. Então, o que eu quero te ensinar com isso hoje? Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que Paulo disse? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Tiago, capítulo 1, versículo 25, ele escreveu: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Você pode ser escravo do pecado, ou você pode ser livre para ser escravo da justiça de Deus. O tempo passa rapidamente, não se deixe enganar. Jesus está para voltar, ou nós estamos para passar dessa para outra, melhor ou pior, depende da escolha que você fizer. Você escolhe. Ah, pastor, mas eu prefiro ficar mais velho, tal. Essa semana que passou, meu filho estava comentando comigo, uma pessoa da equipe onde ele trabalha no Itaú, 28 anos. 28 anos. 28 anos. Estava esperando a vacina. Compartilhava com os amigos lá. Meu filho até falou: 33 já tomei. Opa, meu dia está chegando na vacina. Está chegando a vacina. Vou tomar a vacina. Graças a Deus, 28 anos. Não deu tempo de tomar a vacina. Pegou o Covid, foi internado. 4 dias depois morreu. 28 anos de idade. Quer dizer, você espera para ficar velho para ter Jesus e ter compromisso? Cuidado. Cuidado. Tem até um vídeo, por Deus lá, Deus me deu um vídeo que apareceu na internet. Eu gostaria de mostrar para vocês, que é 1 minuto só, tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui hoje. É possível, hein, irmãos? Vamos lá? Rapidinho. Mas bem ilustrativo. É possível aí? Bem, vamos lá.
Apaga a luz aí, se possível, né? Isso, espera um pouquinho, apaga a luz para ver melhor, tal. Aí, vamos lá. Está meio claro ainda, mas tá bom. Aumenta o som. Socorro! Deus! Socorro! Deus, por favor, Deus! Deus, por favor, me salva! Não. Quê? Ainda ontem você disse que odeia a sua vida. Tá, sim, eu disse, mas eu quero viver, me salva. Eu tô pronto pra mudar minha vida, me diga o que fazer. Não abafe minha voz. Eu não entendi o que quer dizer. Uma voz dentro de você que te diz o que fazer quando você se depara com uma escolha. Quando você faz o mal, começa a odiar a si mesmo e a sua vida. Eu te amo e quero que você seja feliz. Mas a chave da sua vida está em suas mãos. Jesus, me dá uma chance. Jesus? Jesus! Viver uma vida digna nesta terra, você quer continuar vivendo na escravidão do pecado? Você escolhe. Vamos orar? Vamos ficar em pé?